Meu nome é Rafael. Eu nasci e cresci em Sorocaba, interior de São Paulo. Em 2006, enquanto muita gente se distraía com as polêmicas do Big Brother, com os hits do NX Zero tocando nas rádios e com o Orkut bombando nas lan houses, eu enterrava a minha irmã mais nova. O nome dela era Ana. Ela tinha só 12 anos quando tudo começou a desmoronar. Eu tinha 17 na época, e depois daquele dia, algo em mim morreu junto com ela. Lembro daquele velório como se fosse hoje. O caixão branco, as coroas de flores, o cheiro forte de cravo misturado ao suor de gente chorando apertado no salão da igreja. Minha mãe desabou gritando que Deus era cruel. Meu pai, ele não falava. Só ficava parado com os olhos fixos em nada, enquanto apertava forte o terço que a avó nos deu. E eu estava ali, mas era como se já estivesse em outro lugar. Um lugar frio, escuro, vazio. A Ana morreu com o olhar arregalado e a boca aberta. Na autópsia disseram insuficiência respiratória. Mas eu juro por tudo que vi ela apontar para um canto do quarto antes de cair no chão gritando: "Ela está aqui, os olhos dela." Naquela noite, depois do enterro, eu fiquei sozinho no meu quarto. O ventilador de teto girava lento. Os postes da rua lançavam uma luz amarelada pela janela. Não consegui dormir. Só pensava no olhar da minha irmã. Aquilo me perseguia. Quando fechei os olhos, senti um arrepio subindo pela espinha. E por um instante, juro que ouvi uma respiração atrás de mim. Quando me virei, não tinha ninguém. Só o espelho do guarda-roupa. E nele, os meus olhos pareciam outros. A escola virou um peso. Os colegas vinham falar de jogo do Corinthians, dos episódios de Pânico na TV, das meninas da sala. E eu só pensava em silêncio. Andava de cabeça baixa pelos corredores, fingia prestar atenção nas aulas, mas por dentro eu estava gritando. Não era tristeza, era raiva. Um tipo de raiva que ninguém via, mas que queimava. Eu me sentia traído. Por Deus, pela vida, pelo mundo inteiro. Comecei a me isolar. Parava mais tempo na biblioteca da cidade, lá no centro, perto da Rua da Penha. Era velha, silenciosa e tinha aquele cheiro de livro mofado e madeira antiga. Um dia, num canto esquecido da estante, achei um livro que ninguém mais pegava. A capa era preta, com um símbolo estranho em relevo. O título estava em latim. Abri. Era sobre ocultismo, rituais antigos, invocações. Aquilo acendeu alguma coisa em mim. Eu pensei, se Deus me virou as costas, talvez o outro lado me ouça. Na época, o Orkut era o que o TikTok é hoje. Eu entrei em uma comunidade chamada Magia Negra Real, Brasil. Os posts eram bizarros. Fotos de altares, frases enigmáticas, pessoas dizendo que tinham feito pactos e mudado de vida. Num dos tópicos, um cara postou: "O primeiro sintoma do chamado das trevas é a morte de um inocente próximo. Quando isso acontece, preste atenção. Você foi escolhido." Eu fiquei gelado. Aquilo parecia sobre mim. Voltei à biblioteca todos os dias depois da aula. Li sobre demônios, selos, invocações, anjos caídos, livros apócrifos. Comecei a copiar símbolos em um caderno escondido. Fazia isso no fundo da sala. Lembro de uma aula de geografia. Enquanto o professor falava do clima equatorial, eu desenhava um triângulo invertido com um olho no meio. Uma colega olhou, franziu a testa e perguntou: "Que isso, Rafa?" Eu respondi: "Nada, só um símbolo." Mas ela se afastou. E eu gostei disso. Em casa, as coisas começaram a mudar. Eu dormia mal, tinha sonhos estranhos. Sonhava com sombras me chamando, com portas que rangiam sozinhas, com uma mulher vestida de preto e olhos vermelhos que aparecia sempre de longe, nunca de perto. Acordava suando com o coração acelerado. Um dia minha mãe entrou no quarto e disse: "Você está muito pálido, filho. Tá tudo bem?"
Eu só balancei a cabeça. Não estava bem. Mas também não queria estar. Uma noite fui até o espelho do banheiro, no escuro, só com a luz da rua entrando pela janela. Olhei fixamente para os meus próprios olhos. E por um momento, só por um, juro que vi outro rosto ali. Parecia o meu, mas mais velho, mais magro e sorrindo. Foi tão rápido que pensei ter imaginado, mas dali em diante comecei a duvidar de tudo, até da minha própria sanidade. No bairro, os vizinhos começaram a comentar. A dona Celina, uma velhinha que morava ao lado, parou minha mãe na calçada e disse: "Tem algo estranho na casa de vocês. Vi uma sombra entrando na janela do quarto do Rafael outro dia." Minha mãe riu, nervosa. Mas eu ouvi a conversa e congelei. Ela viu. Comecei a evitar espelhos. Sentia que toda vez que eu passava por um, algo me observava de volta. Passei a dormir com as luzes acesas e, mesmo assim, sentia um peso no peito, como se alguém estivesse sentado em cima de mim. Às vezes, acordava com arranhões nas costas e não tinha nenhum bicho no quarto, nenhum. Na escola, eu era só mais um adolescente calado, mas por dentro eu sentia que algo estava crescendo, um fogo, um chamado. Às vezes, eu escrevia coisas que eu nem sabia o que significavam. Enchi 2 cadernos com símbolos, frases em outras línguas e sonhos que pareciam visões. Não era imaginação. Era como se eu estivesse sendo treinado ou preparado. Um dia, um professor de literatura comentou algo que me marcou. Ele dizia: "Toda grande história começa com uma dor profunda. É dela que nascem os monstros e os heróis." Eu não sabia ainda quem eu ia me tornar. Só sabia que dentro de mim morava um monstro e ele queria sair. Mas tudo mudou mesmo quando um garoto novo entrou na escola. Ele se sentava sempre no fundo, usava um capuz e parecia observar o mundo com desprezo. O nome dele era Vinícius. E mal sabia eu que ele seria a chave para um caminho que jamais imaginei trilhar. Naquela primeira semana, ele mal falava. Só me lançou um olhar estranho no recreio e disse: "Você também sente que não pertence a esse lugar, né?" Eu travei. Como ele sabia? Não respondi na hora, mas por dentro senti algo me puxando para ele. Depois da aula, ele me chamou para andar com ele até o ponto. Falamos de bandas, de filmes, de livros. Ele citou autores ocultistas. Quando eu perguntei se ele acreditava nessas coisas, ele só sorriu e disse: "Acreditar, eu pratico." Naquele instante tive certeza. O que eu sentia não era imaginação. Era um chamado. E Vinícius, bom, ele era a porta de entrada. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Depois daquele dia em que Vinícius me disse que praticava ocultismo, algo mudou entre nós. Não foi amizade. Foi como se a escuridão que eu escondia tivesse encontrado uma igual. Passamos a conversar mais depois da aula, sempre longe dos outros. Ele era diferente. Não fazia piadas, não sorria à toa. Tinha um olhar que parecia pesar tudo ao redor, como se enxergasse além. E havia algo nos gestos dele, um controle, como quem já convive com forças que não se explicam. Na primeira semana, ele me passou um livro, capa cinza escura, sem título. Só um símbolo em relevo, um círculo com uma cruz invertida dentro. Leia só à noite. E não tente em voz alta o que estiver escrito ali. Eu ri, meio cético. Mas quando abri, as páginas estavam cheias de símbolos, encantamentos, promessas de poder, relatos de invocações. Senti calafrios. Não porque era mentira, mas porque parecia verdade demais. Aos poucos, Vinícius me mostrava mais. Tinha um jeito metódico, como se estivesse me treinando sem pressa. Certa tarde, no intervalo, ele pegou o meu caderno e desenhou algo na última página. Um sigilo. Se você quiser ver algo real, acende uma vela preta à meia-noite e desenha isso com sal, mas só se tiver coragem de ver quem responde. Fiquei olhando para aquilo sem saber se ria ou agradecia.
mas copiei. Comecei a ir até a casa dele. Morava num sobrado no bairro Santa Rosália, perto da linha do trem. Por fora parecia uma casa qualquer. Por dentro, não. O quarto dele era um templo particular. As paredes cobertas por símbolos, cortinas escuras, uma estante com livros em línguas que eu nem reconhecia. No canto, um altar. Simples, mas cheio de significado. Crânios de animal, pedras negras, velas usadas, taças manchadas. A energia ali era densa. Dava para sentir que alguém ou algo já havia sido invocado ali. Na primeira vez que entrei, senti um zumbido no ouvido. Vinícius notou e disse: "Eles estão só te conhecendo." Eu sorri, mas uma parte de mim gelou. Como assim? Eles? Ele me contou que o primeiro contato dele com o lado de lá foi aos 14 anos, num retiro da igreja da avó. Disse que viu o pastor pregar enquanto uma figura com chifres observava da janela, sorrindo. Depois daquele dia, nunca mais orou. Começou a pesquisar, estudar, praticar, e agora me dizia com naturalidade: o que as igrejas chamam de demônio são só forças antigas e poderosas, muito mais honestas que o Deus deles. Aos poucos ele começou a me apresentar a algumas práticas. Nada muito direto no início. Uma meditação com símbolos, um banho de ervas numa sexta-feira à noite, um mantra repetido antes de dormir. E eu obedecia, parte por curiosidade, parte porque aquilo me fazia sentir importante, como se algo finalmente me notasse. Um dia, ele me mostrou um espelho coberto por um pano vermelho. Esse espelho não mostra o reflexo comum, mostra a essência. Tirou o pano. Mandou eu me olhar. Quando encarei o vidro, o quarto ao fundo estava distorcido. E o meu rosto tinha algo diferente. Os olhos estavam negros. Não era reflexo. Era como se a coisa dentro de mim estivesse começando a se revelar. Comecei a sonhar com ele. Sonhos esquisitos. Nós dois num cemitério. Nós dois andando por uma estrada de terra sob um céu vermelho. E, em um deles, estávamos ajoelhados diante de uma mulher coberta por véus pretos. Ela tocava nossa testa e sussurrava: "Já são meus." Acordei suando, coração disparado. Mas ao invés de medo, senti euforia. Na escola, já não escondíamos mais nossos desenhos, livros e conversas. Mas ninguém se aproximava. Teve uma colega que tentou zoar, chamando a gente de emo satanista. No dia seguinte, ela escorregou na escada da quadra e quebrou o braço. Vinícius só olhou para mim e disse: "O universo devolve." Um dos dias mais marcantes foi quando ele me levou ao cemitério da saudade à noite. Passamos por um buraco na grade com lanternas e velas. Lá dentro, num túmulo antigo, ele colocou sal ao redor, desenhou o mesmo sigilo da primeira vez e entoou palavras em uma língua gutural. O vento mudou. As folhas começaram a girar em círculos e, no meio do silêncio, ouvimos um sussurro atrás de nós. Quando me virei, nada, mas o cheiro de podre ficou. E eu não tive dúvida. Alguém nos viu. Comecei a mudar por dentro. Meus pais notaram. Eu evitava a luz, ficava mais agressivo, trancava a porta do quarto e colocava toalha no vão da porta para o cheiro de incenso não sair. Minha mãe tentou me confrontar. Eu só disse: "Agora eu vejo o que vocês nunca viram." E ela chorou. Meu pai não falava nada, mas toda noite passava álcool nas janelas e orava baixinho. Vinícius, por outro lado, parecia cada vez mais calmo, como se já estivesse em casa. Ele dizia que tudo fazia parte de um plano, que as entidades escolhiam quem tinha algo especial e que juntos iríamos longe. Eu não sabia o que ele via em mim, mas ele via. Certa vez perguntei se ele já tinha feito pacto. Ele não respondeu direto, só disse: "Um pacto começa muito antes de você perceber, e às vezes a assinatura já está feita desde o nascimento." A essa altura, eu já não via mais como voltar atrás. Eu me sentia parte de algo maior, algo proibido, algo verdadeiro.
Mas o que eu não imaginava era que a terceira peça dessa história estava prestes a reaparecer. Alguém que seria o elo que faltava entre mim e o inferno. O nome dela era Luciana, e a sombra que ela carregava era mais antiga do que todos nós. Eu não via a Luciana desde a 8ª série. A gente estudava junto quando era criança. Ela era o tipo de menina doce, com risada fácil e olhos curiosos. Sumiu por uns anos e reapareceu como um furacão. Era 2007 quando ela voltou para o bairro. Agora usava roupas pretas, colares com pedras estranhas e andava com livros de astrologia debaixo do braço. Mas o que mais chamava a atenção era o olhar, intenso, como se tivesse visto mais do que deveria. Foi na porta da escola que nos encontramos de novo. Ela me viu e soltou um meio sorriso. Rafa, você cresceu, mas seus olhos continuam perdidos. Aquilo me desmontou por dentro. Como ela sabia? Eu ri, meio sem graça, e disse que ela também tinha mudado. A dor muda todo mundo, Rafa. A diferença é que alguns aceitam, outros correm. E ela não era de correr. Depois disso, começamos a nos falar com mais frequência. Luciana tinha um jeito de envolver. Sabia ouvir, mas também sabia cutucar onde doía. Numa conversa, Vinícius perguntou se ela acreditava em demônios. Ela respondeu: acredito mais neles do que nos anjos. Os anjos me abandonaram quando eu tinha 8 anos. Demorou, mas ela contou. Disse que aos 8 anos foi levada a um culto de libertação numa igreja evangélica da cidade. Um pastor ungido a colocou sozinha numa sala escura para expulsar um espírito de sensualidade. E lá dentro, abusou dela. O pastor desapareceu meses depois, mas ela nunca esqueceu. A única coisa que aprendi naquela igreja é que o inferno se disfarça de santo. Foi aí que eu entendi de onde vinha tanta raiva escondida atrás dos olhos dela. Ela começou a andar com a gente. Eu, Vinícius e Luciana formamos um trio improvável, mas perfeitamente quebrado. Cada um carregava um trauma, uma revolta, uma pergunta sem resposta. E o ocultismo parecia preencher tudo isso com algo: controle. Luciana era diferente de nós. Enquanto Vinícius era metódico e eu ainda lutava com meus medos, ela mergulhava de cabeça. Lia, praticava, testava. Um dia, chegou dizendo que tinha participado de uma sessão espírita num bairro afastado. Conversei com a minha bisavó. Ela me avisou que estou no caminho certo e disse que alguém vai morrer antes do nosso primeiro ritual completo. Ficamos em silêncio e ninguém quis saber mais. Foi ela quem nos apresentou ao Grupo da Colina, um coletivo secreto que fazia encontros à noite em chácaras afastadas, cemitérios e casas abandonadas. Eles se reuniam uma vez por mês, sempre nas fases específicas da lua. Nomes falsos, rostos cobertos, símbolos marcados nas mãos com tinta vermelha. Luciana os conheceu através de uma mulher chamada Natália, que vendia cristais e dizia ser filha de Lilith. Na primeira reunião que participamos, fomos levados até uma casa velha em Aparecidinha. Chegamos à meia-noite. No portão, uma mulher vestida de branco nos pediu para deixar os celulares fora. Disse: aqui quem fala é a alma, não o aparelho. Entramos. O ambiente era denso, com cheiro forte de incenso e ervas queimadas. O chão estava coberto com símbolos desenhados em carvão. E no centro, uma taça prateada rodeada por velas negras. Vinícius ficou observando em silêncio. Luciana parecia em casa. E eu tentava disfarçar o medo. Senti um arrepio no estômago quando ouvi um dos participantes entoar uma palavra que eu já tinha lido num dos livros de invocação. Era o nome de um demônio menor. Na hora, as velas tremularam e o ar ficou mais pesado. Durante o ritual, todos davam as mãos. Um homem começou a girar no meio do círculo em transe e de repente caiu no chão, rindo como uma criança. Depois chorou. Depois latiu.
Luciana me segurou forte e sussurrou: "Ele está possuído por um espírito antigo, não o interrompa." Eu fiquei paralisado. Era real. E ao mesmo tempo parecia um sonho do qual eu não conseguia acordar. Na volta para casa, ela me contou que sonha frequentemente com uma mulher coberta por véus escuros, com unhas compridas e pele de mármore. Ela me ensina coisas, Rafa, coisas que você ainda não está pronto para saber. Perguntei se não tinha medo. Ela respondeu com outra pergunta: "Você tem medo do que te protege?" Nos dias seguintes, Luciana começou a ser chamada de a iniciada dentro do grupo. Alguns diziam que ela tinha uma ligação direta com forças do submundo. Outros apenas respeitavam. Mas uma mulher mais velha, chamada Graça, disse que Luciana havia nascido com o olho de fogo, uma capacidade de ver entre os mundos. Eu não entendia, mas sentia que tudo em torno dela começava a mudar. Até o cheiro dela parecia diferente. Foi durante um desses encontros que algo estranho aconteceu. Durante a entoação de um cântico, Luciana começou a sussurrar palavras que ninguém havia ensinado. Parecia um idioma antigo, arranhado. O rosto dela se contorcia como se estivesse em êxtase. Vinícius a observava com fascínio, e eu com pavor. Depois ela disse que não lembrava de nada. Só sentia um calor subindo pelas costas. E então uma voz feminina dizendo: "Eu recebo você." Naquela noite, Vinícius me chamou num canto e disse: "Ela não é só humana, Rafa. Algo nela veio de longe." Eu engoli seco. Nosso trio estava selado. 3 pessoas, 3 feridas, 3 chamadas. Mas uma só direção: o fundo do abismo. E o que nos esperava mais à frente era só o começo do verdadeiro inferno. Tudo começou com um convite simples: prepare-se para algo maior. Foi Luciana quem disse isso, com aquele tom misterioso e ao mesmo tempo firme. Era uma noite de sábado, quase lua cheia. Ela usava uma saia longa, colares pesados no pescoço e segurava um incenso apagado como se fosse um cetro. Vinícius apenas assentiu, como se já soubesse. Eu hesitei, mas minha curiosidade era maior que meu medo. A reunião daquela noite não seria com o grupo da colina. Era algo mais restrito. Segundo Luciana, seriam apenas 7 pessoas. Um círculo fechado, selado pelo sangue. Depois disso, não tem mais volta. Essas palavras ecoaram na minha mente a noite inteira. O lugar, uma antiga casa de fazenda, isolada na zona rural de Sorocaba, no limite com Votorantim. Era conhecida como a Casa do Cocheiro, abandonada desde os anos 80. Alguns diziam que era assombrada. Outros juravam que políticos já haviam feito trabalhos lá dentro. Chegamos por volta das 22h. A estrada de terra era deserta, iluminada apenas pela lua e pelos faróis fracos do carro que pegamos emprestado. Quando descemos, o silêncio era assustador. Nem grilo, nem vento. Só o som dos nossos próprios passos. A casa era grande, com janelas quebradas e um portão enferrujado que rangeu alto quando foi aberto. Luciana carregava uma caixa. Dentro havia velas negras, uma adaga antiga e um cálice prateado. Ao entrar na sala principal, tudo já estava preparado. No centro, um círculo desenhado com pó branco, com símbolos ao redor que lembravam garras e espirais. 7 velas negras formavam um heptágono. No teto, pendurado por ganchos, um espelho oval coberto com um pano escuro. A energia no lugar era sufocante. O ar parecia espesso, como se estivesse carregado de eletricidade. Cada passo que eu dava, sentia como se alguém respirasse na minha nuca. Um homem de cabelos grisalhos e olhar seco, que se apresentou apenas como Augusto, era o condutor do ritual. Ele disse poucas palavras. "Hoje vocês entram. Quem sair, sai marcado." Ele nos entregou uma túnica vermelha. Mandou tirar os sapatos. Ninguém pisa com pés mundanos no altar da transformação.
Obedecemos. Eu tremia por dentro, mas não podia mais voltar atrás. Todos tomaram seus lugares no círculo. Augusto começou a entoar um cântico baixo, em uma língua que parecia uma mistura de latim com algo gutural. As velas começaram a oscilar, mesmo sem vento. O espelho pendurado começou a balançar levemente, sem que ninguém o tocasse. Ele então ergueu a adaga e nos pediu que cortássemos a palma da mão. Um por um, o sangue foi pingando no cálice. Eu hesitei, mas quando vi o olhar de Luciana, frio, decidido, fechei os olhos e fiz o corte. O cálice foi passado de mão em mão. Cada um bebeu um gole. O gosto era metálico, mas também doce. Doce demais. Quando chegou em mim, engoli de uma vez. Senti como se o líquido descesse quente e se espalhasse pelo meu peito, queimando tudo por dentro. Comecei a suar. A sala girava levemente, mas ninguém dizia nada. Só os cânticos de Augusto continuavam. Foi então que ele se aproximou do centro do círculo, levantou a adaga para o alto e traçou símbolos no ar. A lâmina parecia emitir uma luz opaca, como se refletisse algo que não estava presente fisicamente. E então, as sombras começaram a se mover. As paredes da sala pareciam vibrar, as velas tremiam violentamente. O espelho balançava com força, rangendo nas correntes. E no centro do círculo, o ar começou a girar como se fosse um redemoinho invisível. Uma névoa negra foi se formando lentamente. Primeiro, uma fumaça leve. Depois, uma massa escura que parecia ter densidade própria. A figura começou a emergir daquela escuridão. No início, apenas uma forma disforme, mas logo os contornos surgiram. Braços longos demais, pernas finas, cabeça inclinada. A aparência era grotesca, mas o pior era o som. Um gemido grave, abafado, como se várias vozes chorassem juntas. Augusto não parava de entoar. A figura se contorcia, até que mudou. Como uma estátua de barro sendo esculpida em tempo real, aquela criatura foi tomando a forma de uma mulher. Uma mulher bela, sedutora, perfeita demais. Pele pálida, olhos puxados, cabelos negros que flutuavam como embaixo d'água. Os seios nus, a postura lasciva. Era impossível não olhar, e impossível não se sentir envergonhado por querer. Mas bastava encarar os olhos dela para o encanto se quebrar. Eles não eram humanos, eram vermelhos e não brilhavam, queimavam. Ela olhou para cada um de nós. Quando os olhos dela se encontraram com os meus, senti algo invadindo minha mente. Uma lembrança, uma dor. A imagem da Ana, minha irmã, no caixão, e ela atrás, sorrindo. A mulher falou sem mover os lábios. O pacto foi selado. Mas o sangue é apenas o começo. Nesse momento, ela estendeu os braços. Augusto se ajoelhou. Luciana também. Vinícius baixou a cabeça. Eu fiquei paralisado. A entidade então me olhou mais uma vez e sussurrou dentro da minha mente: "Você é meu, desde o começo." E tudo ficou escuro. Desmaiei. Quando acordei, já era madrugada. As velas apagadas, o espelho quebrado. Augusto havia desaparecido. Luciana e Vinícius me observavam em silêncio. "Você foi aceito", disse ela. "Agora você vai começar a ver o mundo como ele realmente é." Eu não sabia exatamente o que tinha acontecido. Mas ali, naquela noite, uma parte de mim havia morrido e outra, muito mais sombria, havia despertado. Nos dias seguintes ao ritual, algo estranho começou a acontecer. Era como se o mundo tivesse virado ao meu favor da noite para o dia. De repente, as coisas que antes pareciam impossíveis estavam se abrindo como portas destrancadas. No mesmo mês, um tio distante me ofereceu dinheiro para montar uma pequena loja virtual de eletrônicos, algo que eu nunca tinha pedido. Em menos de 2 semanas, as vendas dispararam, como se alguém lá em cima ou lá embaixo estivesse empurrando cada clique. Eu ganhei mais grana em 1 mês do que meus pais em 3.
Luciana também parecia em outro patamar. Chegou na empresa onde trabalhava e, sem motivo aparente, recebeu uma promoção para um cargo que todos disputavam. Vinícius começou a fechar negócios com empresários ricos que iam até ele em busca de conselhos espirituais. Ele cobrava caro e ninguém contestava. Nosso trio vivia uma fase que só pode ser descrita como sorte impossível. Começamos a gastar o dinheiro como quem acha que nunca vai acabar. Jantares caros no Outback do Shopping Esplanada, viagens de fim de semana para cidades vizinhas, roupas novas que eu nunca pensei em comprar. Era como se finalmente tivéssemos o controle do jogo. Mas, junto com isso, algo sombrio nos acompanhava. Minha mãe começou a notar mudanças em mim. Eu chegava tarde, passava mais tempo trancado no quarto e deixava de ir aos cultos com a família. Uma noite, ela entrou no meu quarto sem bater e encontrou um livro com capa preta e símbolos gravados. Ela não disse nada na hora. Apenas deixou o livro na mesa da sala e ficou orando alto de joelhos. Aquela cena mexeu comigo, mas o orgulho e a sensação de poder eram mais fortes que qualquer remorso. Lembro de uma noite, estava passando na sala quando vi meu pai sentado no sofá assistindo ao Super Pop. A Luciana Gimenez entrevistava uma ex-bruxa que falava sobre pactos com o diabo. Meu pai olhava fixamente para a TV e murmurava: será que o Rafael também entrou nisso? Ele não sabia que eu estava ali ouvindo. Aquilo me deu um arrepio, mas em vez de recuar, me fez sentir mais poderoso. Eu já não era o mesmo garoto de antes. As coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Passaram a acontecer pequenos fenômenos em casa. Objetos mudavam de lugar, portas batiam sozinhas, sombras atravessavam o corredor à noite. No espelho do banheiro, comecei a ver algo além do meu reflexo. Às vezes, um rosto atrás de mim. Outras vezes, só um borrão escuro que se mexia. Cheguei a ouvir risadas baixas quando ficava sozinho. Uma das noites mais marcantes foi quando acordei com uma sensação de sufoco, algo pesado em cima do meu peito, como se eu estivesse sendo esmagado. Quando abri os olhos, vi duas sombras de pé ao lado da cama. Uma delas parecia ter chifres. Fiquei paralisado. O ar no quarto estava gelado. Consegui gritar só quando aquilo se dissipou como fumaça. No dia seguinte, marquei mais um encontro com Vinícius e Luciana. Precisava entender se aquilo era normal depois do pacto. Eles me tranquilizaram, dizendo que era apenas o outro lado, se manifestando para mostrar aprovação. Luciana chegou a sorrir como se aquilo fosse um troféu. É só o começo. Quanto mais você entrega, mais eles te dão. Essas palavras ficaram gravadas na minha mente. Aos poucos, começamos a fazer reuniões sozinhos, sem o Augusto. Vinícius dominava bem os símbolos e as orações do círculo. Num dos rituais, ele disse: hoje vamos pedir mais poder. Quando fechamos o círculo, o vento soprou com força e as velas se apagaram. O silêncio foi tão pesado que dava para ouvir o próprio coração batendo. Depois disso, uma sucessão de eventos coincidentes começou a nos favorecer. Mas junto com o sucesso veio algo novo, uma presença constante, quase palpável. Eu sentia como se alguém me seguisse o tempo todo, mesmo em lugares públicos. Cheguei a ver uma sombra atravessar a rua comigo, como se caminhasse do meu lado. Quando contei para Luciana, ela disse: eles te vigiam porque agora você é um deles. Apesar de tudo, minha consciência ainda dava sinais de alerta. Teve uma noite em que encontrei minha mãe chorando no quarto, segurando minha foto de infância. Ela dizia: esse não é mais o meu filho. Isso me quebrou por dentro. Mas como um viciado, eu voltava para a escuridão toda vez que sentia o sabor do poder. Vinícius, por outro lado, parecia cada vez mais frio. Ele dizia que a vida era uma moeda de troca e que ninguém chegava a lugar nenhum sem pagar um preço. Comecei a perceber que ele tinha marcas estranhas nos braços, como se fossem arranhões profundos ou queimaduras. Quando perguntei, ele apenas sorriu.
Algumas coisas custam caro, Rafa. A atenção aumentou quando Luciana começou a dizer que estava sonhando com a mulher do ritual. Nos sonhos, a entidade aparecia sorrindo e dizia: "Ainda há muito mais que vocês precisam me dar." Luciana acordava suada, com olhos arregalados. Mas em vez de medo, parecia excitada. "Ela quer algo grande", disse. E eu comecei a entender que aquilo que vivíamos não era sorte. Era uma conta que mais cedo ou mais tarde seria cobrada. Só não sabia ainda como. Foi numa madrugada abafada de novembro que ela voltou. A entidade, aquela mesma mulher do ritual, de beleza impossível e olhos que queimavam como brasa viva. Eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham viajado para visitar parentes. Dormia leve, sem cobertor, quando acordei com um cheiro forte de perfume doce e incenso queimado. A luz do abajur piscou, e ela estava ali, sentada na beira da cama, como se fosse parte do ambiente. Não disse nada com a boca, mas sua voz estava na minha mente, clara, sussurrada, gelada. "Você foi aceito, agora deve cumprir o segundo nível." Eu sentei na cama suando frio. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela continuou: "O pacto exige crescimento. Preciso de mais almas, e você será o instrumento." Ela se levantou e começou a andar pelo quarto, flutuando levemente, os pés mal tocando o chão. Tocava os objetos da estante como se já morasse ali. Parou diante do espelho e disse: "O erro da religião é achar que Deus é exclusivo. O verdadeiro poder está em quem entende o jogo." Aquilo me arrepiou. Ela então me revelou 4 estratégias, diretas, frias, calculadas. São as armas do novo tempo e já estão sendo usadas há anos. Você só vai ampliá-las. A primeira estratégia foi um soco no estômago. Igrejas falsas. Religiões que falam em nome de Deus, mas são instrumentos do abismo. Ela explicou que muitos líderes evangélicos, pastores, bispos, apóstolos, estavam pactuados com entidades, em troca de fama, riqueza e manipulação. Eles falam em meu nome, mas juram ser servos da luz. Mostrou imagens na minha mente. Templos cheios, dízimos fluindo e, por trás, um altar manchado de sangue. Ela detalhou como criar uma falsa igreja. Usar frases motivacionais, pregações de vitória, tocar na dor das pessoas com promessas de prosperidade. Eles não precisam saber que o que recebem não é bênção, é distração. Essas palavras doeram e chocaram, mas o pior é que eu sabia que era verdade. Eu já tinha visto isso na TV, em cultos, até em igrejas que frequentei quando era pequeno. A segunda estratégia, a música. Ela entra sem pedir permissão, ela disse. Explicou que artistas famosos, brasileiros e internacionais, já haviam feito pactos. Eles cantam sobre amor, liberdade e superação, mas colocam sementes ocultas nas entrelinhas. Segundo ela, as músicas tinham ritmos escolhidos para alterar o estado emocional e letras escritas com a ajuda de entidades para criar vícios emocionais. As pessoas não cantam, elas invocam. Ela citou nomes, estilos, até instrumentos específicos. Disse que algumas notas musicais vibram em frequências que abrem portais internos. Falou de artistas que começaram em igrejas, mas viraram ídolos das massas, usados agora como iscas. A fama é o altar, o palco é o templo, e as multidões são ovelhas indo para o abate. A terceira estratégia, as redes sociais. A distração é o novo vício. Enquanto estão rolando a tela, suas almas dormem. Ela riu, debochada. Me mostrou visões de jovens completamente hipnotizados por vídeos curtos, danças vazias, memes que escondem mensagens. Ali, o ego reina. E onde há ego, não há luz. Segundo ela, quanto mais tempo alguém passa online, menos tempo tem para refletir, buscar a Deus ou orar. Estamos vencendo sem guerra. Basta manter os olhos deles ocupados. A quarta estratégia foi a mais pessoal, sedução dos vulneráveis.
Depressivos, solitários, endividados, frustrados no casamento são os mais fáceis. Ela me instruiu a me aproximar dessas pessoas, fingir empatia, oferecer alívio e, no momento certo, dar acesso ao círculo. Eles não vão saber que estão sendo levados. Vão achar que foram salvos. Comecei a aplicar essas estratégias com Vinícius e Luciana. Criamos perfis falsos em grupos de cura espiritual no Orkut. Oferecíamos rituais gratuitos, simpatias, orientações energéticas. A primeira vítima foi Marcos, um colega da escola, homossexual assumido que sofria bullying diário. Nos encontrou num grupo. Dissemos que podíamos ajudá-lo a se fortalecer espiritualmente. Ele aceitou. No segundo encontro, já estava dentro do círculo. Me senti um monstro. Mas o prazer de ver as coisas funcionando era viciante. Cada alma nova que entrava parecia alimentar alguma coisa dentro de mim. Um calor, uma sensação de domínio. Luciana dizia que era a confirmação do pacto. Vinícius apenas anotava tudo, como se estivesse catalogando uma experiência científica. Ela voltou outras vezes, sempre à noite, sempre sozinha. Trazia novas instruções, nova sede, novas frases sussurradas que queimavam nos meus ouvidos. E cada vez que ela vinha, o mundo me recompensava com mais sucesso, mais influência, mais controle, mas também com mais vazio. Em casa, minha mãe passou a orar em voz alta com a Bíblia aberta no Salmo 91. Meu pai colocava louvores em volume alto todo domingo. E mesmo assim, a casa ficava fria à noite. Os espelhos pareciam vibrar. E certa madrugada, ouvi a voz da entidade dizendo: "Eles não vão te proteger, eu já te marquei." Foi aí que entendi. Eu não era mais só um jovem revoltado em busca de respostas. Eu era uma engrenagem de algo muito maior, muito mais sombrio. E ainda estava apenas começando. Meu nome é Rafael, e se até aqui você achava que eu estava no controle da situação, está redondamente enganado. Porque foi neste ponto da história que o jogo virou e a entidade começou a mostrar os dentes. A partir daqui, tudo o que parecia vantagem virou tormento. A primeira cobrança foi com Marcos. O rapaz que tínhamos introduzido ao círculo começou a apresentar comportamentos estranhos. Ficava horas olhando para a parede, falando com alguém que não estava ali. No colégio, surtou na hora do intervalo e gritou que estava ouvindo o riso do diabo nos ventiladores. Foi internado. Nunca mais voltou à escola, e quando tentamos visitá-lo, a mãe dele gritou da porta: "Vocês amaldiçoaram meu filho!" Depois foi a vez de Luciana. Numa noite, apareceu com os braços arranhados, os olhos fundos, o rosto sem maquiagem. Sentamos na sala dela, e ela falou baixo, como se estivesse sendo vigiada. A mulher, ela agora entra nos meus sonhos todas as noites, e quando acordo, sinto que algo foi arrancado de mim. Disse que estava ouvindo vozes de crianças chorando dentro do guarda-roupa. Aquilo me deixou em pânico. Vinícius, que sempre foi o mais frio de nós, começou a ficar agressivo. Uma vez, no meio de um ritual, ele cortou a palma da própria mão com uma faca e esfregou o sangue em uma foto da mãe. Disse: "Ela me amaldiçoou quando me gerou. Agora vai pagar." Aquilo não fazia sentido, mas ninguém teve coragem de contestar. Eu via nos olhos dele uma coisa que não era mais humana. A entidade agora vinha todas as noites. Em algumas, ela vinha acompanhada. Seres encapuzados, com olhos como brasas, ficavam parados no canto do quarto. Não falavam, só observavam. O quarto ficava com um cheiro podre, como carne estragada misturada com enxofre. Certa vez, acordei vomitando preto. Sim, preto. Era como uma gosma escura que saiu do fundo do meu estômago. Senti como se minha alma estivesse sendo sugada aos poucos. Meus pais começaram a dormir com a porta trancada. Minha mãe deixava vasilhas de água ungida nos cantos da casa. E meu pai passou a jejuar todas as sextas-feiras.
Eles sabiam que algo estava errado, mas não conseguiam mais se aproximar de mim. Meu olhar estava diferente. Eu também já não comia direito, dormia mal. E quando dormia, era acordado por gritos que só eu ouvia. Numa madrugada, vi minha própria sombra se mover na parede enquanto eu estava imóvel. Ela ria de mim. Sim, a minha sombra. Ela se contorcia, mudava de forma, fazia sinais obscenos. Tentei fugir daquilo, mas travei. O quarto inteiro tremeu. E, de repente, senti uma pressão nas costas, como se mãos invisíveis me forçassem ao chão. Foi a primeira vez que supliquei. Deus, se o Senhor ainda me ouve, me ajuda. Mas Deus parecia distante. O celular começou a tocar sozinho. Quando atendi, ouvi apenas um sussurro. Você é meu. Desliguei e joguei o aparelho contra a parede. Na tela quebrada, piscava o nome Desconhecido, com a imagem de um número invertido. Comecei a perder a noção do que era real. Luciana desapareceu por 3 dias. Quando voltou, disse que tinha sido levada para uma espécie de hospital no interior, mas não lembrava como foi parar lá. Tinha uma tatuagem nova nas costas, um símbolo que nenhum de nós reconhecia. Ela disse que acordou com aquilo, como se tivesse sido queimado na pele. Era um pentagrama invertido com uma serpente em volta, e sangrava quando ela ouvia hinos da igreja. Vinícius teve o ataque mais assustador de todos. Em um ritual, começou a gritar como um animal. Deitou no chão, se arrastou, mordeu a própria língua até sangrar. Depois ficou em silêncio e disse, com uma voz que não era a dele, o tempo acabou. A alma dele já é nossa. Foi quando Luciana desmaiou e eu saí correndo do local. Voltei para casa tremendo. Encontrei minha mãe ajoelhada, com a Bíblia aberta no Salmo 140. Ela me viu entrar, chorando, e disse, o Senhor falou comigo, você está envolvido com principados, meu filho, mas ainda há salvação. Eu a abracei pela primeira vez em meses e chorei como criança, mas o alívio durou pouco, porque naquela noite a entidade voltou e pela primeira vez falou em voz alta, você me traiu. Agora vou cobrar. E ali, mestre, eu soube que o inferno tinha aberto as portas. Acordei com um gosto de sangue na boca e um cheiro de queimado no ar. Eram 3h33 da manhã. Sempre esse horário, sempre esse maldito número. A lâmpada do corredor oscilava e um barulho de passos arrastados vinha da sala. Pensei que fosse meu pai, mas a televisão estava ligada sem ninguém. Só estática. Fui andando devagar, descalço, cada passo um tremor. E quando cheguei, ela estava lá. A mulher, a entidade. Dessa vez, não estava sozinha. 2 homens encapuzados estavam de pé atrás dela. E no meio da sala, uma espécie de buraco aberto no chão, como um portal girando em espiral, cheio de névoa vermelha e sons de lamento. Ela me olhou com fúria. Você traiu, você tocou na luz. Agora vai ver o que espera os que voltam atrás. Antes que eu pudesse correr, fui puxado com força para dentro daquele portal. Era como cair num abismo sem fim, mas sentindo tudo. O vento, os gritos, os arranhões na alma. Quando abri os olhos, estava de pé em um lugar seco, rachado, vermelho como ferrugem. Um deserto de ossos e dor. Do céu, só nuvens negras. Era o inferno, mas não o inferno que imaginam. Era vivo, era consciente e estava me olhando. Vi corpos se contorcendo presos em cruzes de ferro. Outros rastejavam implorando por água, mas cada gota se transformava em ácido. E havia um vale cheio de púlpitos quebrados, onde pastores pregavam com as bocas costuradas e olhos vazios. Este é o vale dos traidores da luz, disse uma voz dentro de mim. Aqueles que falaram em nome de Deus, mas serviram a mim. Eu via rostos conhecidos. Vi Vinícius, vi Luciana, vi até um ex-pastor da minha infância, que sempre me parecia tão santo.
todos ali, acorrentados a memórias que os torturavam repetidamente. E no centro desse vale havia uma criatura colossal, com asas de morcego, olhos sem fundo e chifres feitos de espinhos. Era ele, o próprio, o diabo. Ele me olhou e sorriu. Você é promissor, Rafael, mas é fraco. Se arrepender é para covardes. Eu te dei tudo, e você quase chegou ao topo. Agora eu vou te mostrar o que acontece com os ingratos. Estendi a mão tentando suplicar, mas ele fez um gesto, e minha pele começou a se abrir em chagas. As feridas ardiam como fogo líquido. Cada arrependimento que senti parecia rasgar minha carne. A dor era insuportável. Então ouvi a voz da minha mãe. Não sei como, mas ecoava dentro de mim como um grito de socorro. Senhor, salva o meu filho. Não o deixe nas garras do maligno. Naquele instante, o céu do inferno tremeu. Um feixe de luz cortou o horizonte e uma figura brilhante surgiu sobre uma montanha escura. Era como um guerreiro de luz, com uma espada de fogo e asas imensas. O diabo rosnou. A criatura da luz apontou para mim e disse: Ele ainda é amado. A oração chegou e a graça ainda o alcança. Acordei em convulsão no chão da sala, meus pais em pânico. Minha mãe dizia que eu falava línguas estranhas e o corpo se contorcia. O pastor da vizinha tinha sido chamado. Me ungiram com óleo e começaram a orar em voz alta. Eu gritava, chorava, até que vomitei algo preto novamente, como uma gosma com cheiro de podre. E então, silêncio. Desmaiei por horas. Quando acordei, estava no hospital. O médico disse que parecia um surto psicótico com delírio místico. Mas eu sabia o que era. Eu estive lá. Eu vi. Eu ouvi. Eu fui tocado. E salvei por um triz. No dia seguinte, fui até a igreja. Me ajoelhei no altar, sozinho. A luz do fim da tarde entrava pelos vitrais. E pela primeira vez, depois de anos, senti uma paz suave. Um calor leve. Uma voz que dizia: ainda não acabou, mas estou aqui. Esse foi o início da guerra pela minha alma. E eu ainda não sabia que o pior viria logo depois. Meu nome ainda era Rafael, mas naquele ponto eu já não sabia mais quem eu era, porque o inferno não aceita perder. E ele cobra até a última gota de sangue. Mesmo depois do exorcismo, mesmo depois do hospital, mesmo depois das orações, ele voltou. Começou sutil. Um arranhão na parede. Uma voz sussurrando meu nome no meio da noite. Objetos caindo sozinhos. Mas eu fingia que era coincidência. Me apeguei à igreja. Voltei a frequentar os cultos. Fiz estudos bíblicos. Mas por dentro, ainda estava quebrado. E foi nessa rachadura que ele entrou. Certa noite, recebi uma mensagem no celular. Número desconhecido. Apenas uma frase. Volte para concluir. Em anexo, um vídeo. Era Vinícius, trancado num quarto escuro, com velas negras ao redor, dizendo em transe: Rafael, só você pode fechar o ciclo. Só você pode impedir que ela venha, mas precisa voltar. Fiquei em choque. Vinícius estava desaparecido há semanas. Mostrei ao pastor, que achou que era montagem, mas eu sabia. Aquilo era real e me culpava. Fui até a casa abandonada onde tudo começou. Levei óleo ungido, Bíblia e um amigo convertido comigo. Ao entrar, o cheiro era de morte. As velas ainda estavam lá. As marcas no chão também, mas havia sangue, sangue fresco. Fomos seguindo os rastros até o porão. E lá, Vinícius, preso em correntes com símbolos cortados na pele. Ao nosso redor, vultos se moviam na escuridão. E então, ela apareceu. A entidade, aquela mulher dos sonhos. Só que agora, gigantesca, com olhos que saíam fumaça preta e braços longos como galhos de árvore seca. Ela gritou: Você não fechou o pacto, Rafael. A alma dele ainda é minha. E se não oferecer a sua, levarei a de todos. Caí de joelhos. Comecei a orar.
alto, forte, gritando. Meu amigo orava comigo. Vinícius urrava de dor. A mulher avançou, mas ao chegar perto, algo a impediu. Uma luz que saía da nossa oração. A Bíblia caiu no chão e se abriu no Salmo 91. Li em voz alta. A casa inteira tremeu. Os vultos se dissiparam como fumaça ao vento. Vinícius desmaiou. A entidade explodiu em um grito seco e a sala ficou em silêncio. Quando abrimos os olhos, tudo estava limpo. Sem velas, sem sangue, sem símbolos, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de nós, sabíamos que algo tinha sido quebrado. Um ciclo encerrado. Levamos Vinícius ao hospital. Ele sobreviveu, mas ficou em silêncio por meses. Olhava para o nada, como se ainda visse algo que ninguém mais via. Eu, por outro lado, passei a ter sonhos com luz, com vozes angelicais, com promessas de perdão, mas também com avisos. Porque quando você abre uma porta para o inferno, ela nunca se fecha completamente. A guerra espiritual havia se acalmado, mas a batalha final ainda estava por vir. Me chamo Rafael, e se você chegou até aqui é porque precisa ouvir isso. O inferno é real, mas a graça de Deus também é. Não sei como estou vivo, não sei como não enlouqueci, mas sei que existe um Deus que me viu mesmo quando eu me escondia nas trevas. E Ele me amou. Depois daquela última noite, passei dias em silêncio, trancado no quarto, jejuando, chorando, lendo a Bíblia como um homem faminto. A cada página, era como se eu vomitasse as mentiras que o diabo plantou em mim. Descobri que não era um ex-satanista. Eu era um filho pródigo, voltando para casa. Minha mãe me abraçava como se eu tivesse renascido. Meu pai, que antes me desprezava, começou a me ouvir. Até o pastor, que antes tinha medo de mim, me chamou para contar meu testemunho na igreja. No começo tremia, suava, mas quando comecei a falar, foi como se o céu inteiro falasse comigo. Contei tudo, sem vergonha. Falei dos pactos, dos rituais, da mulher demoníaca, das possessões, do inferno, do arcanjo Miguel e, principalmente, do momento em que Deus me perdoou. Vi gente chorando, jovens vindo ao altar, pessoas quebrando correntes que carregavam há anos. Fui chamado para testemunhar em outras igrejas, pequenas, depois maiores. Até que uma igreja em Belo Horizonte me convidou para pregar em um congresso de libertação. Subi naquele altar tremendo, mas quando comecei, senti algo me envolver. Um fogo no peito, era o Espírito Santo, e eu não era mais o mesmo. Conheci outras pessoas que saíram do ocultismo, ex-bruxos, ex-umbandistas, ex-feiticeiros. Formamos um grupo de intercessores e evangelistas. Começamos a visitar jovens em presídios, clínicas de reabilitação e até casas de recuperação espiritual. Contávamos o que ninguém queria ouvir, que o inferno tinha um preço e que a salvação era de graça. Voltei àquela casa amaldiçoada uma última vez, agora com irmãos da fé. Oramos, selamos cada cômodo com louvor. E ao sairmos, um vizinho disse que, pela primeira vez em anos, viu passarinhos pousando no telhado. Rimos, choramos e agradecemos. Vinícius se recuperou, lentamente. Foi batizado. Hoje toca violão no louvor da igreja. Luciana desapareceu. Alguns dizem que fugiu com medo, outros que surtou. Só Deus sabe. Hoje, trabalho em um centro de reabilitação espiritual. Ajudamos jovens que foram seduzidos pelas promessas do ocultismo. E toda vez que conto minha história, lembro daquele dia no inferno, do Vale dos Traidores, do grito do diabo e da luz de Miguel. Minha vida nunca mais foi a mesma. E se você acha que Deus não pode te amar, lembre que Ele me amou. Mesmo quando eu já tinha vendido minha alma, Ele me comprou de volta com sangue. E hoje eu sou livre, para sempre.